Fala pessoal, boa noite. Mais uma live, hoje com um assunto, um recorte específico. Opa, agora tá melhor, para a gente poder já começar. Lívia tá entrando, hoje a live vai ser junto com a Lívia, com a participação dela, que trabalha no nosso gabinete. E Lívia tem coordenado nossa parte da mobilização. E é o assunto de hoje, nosso grande assunto para hoje é conversar sobre como a gente vem utilizando o alô político, inclusive já adiantei aqui um spoiler, utilizando aplicativos, lidando com as pessoas, como a gente vem recebendo demandas, qual é o nosso protocolo de encaminhamento. Ver aqui se eu consigo convidar a Lívia. Saudando aí, inclusive nosso Rodrigo Rezende, presidente do Novo aqui no Rio, presente. Saudar Elizabeth, Silvana, Rodrigo, André, Bianca. Sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje. Lívia, Olá, tudo bem? tudo bem? Quanto Tudo tempo, bem, hein? boa noite aí. Pois é, quanto tempo? Não Nem parece que trabalhamos hoje, né? né? Estivemos juntos agora há pouco, mas agora é mais uma bola aí. Boa noite, pessoal aí que tá entrando. Obrigada. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a mobilização. Vi que o Pedro já falou um pouquinho aí com vocês. Na Sim. verdade, a ideia é a gente começar a fazer umas lives mais curtinhas, mais para tirar dúvida, né? Para as pessoas entenderem como é o nosso dia a dia. A gente não tem essa proximidade de forma geral com o legislativo, né? As pessoas às vezes não sabem como é que é a rotina, então acho que é legal a gente. Cearon, boa noite, tudo bem? Boa noite, Seron, Gabriel, filiado jovem do Novo, Adalberto tá aí. Adalberto, do time novo. Isso aí. Então, Lívia, eu estava comentando, né? A Lívia coordena nossa mobilização do gabinete, então é a super responsável aí por todas as demandas externas. Então, muitas vezes, as pessoas querem tirar alguma dúvida, querem encaminhar uma reclamação, uma denúncia, um requerimento, e é difícil essa gestão, né? Porque chega pelo WhatsApp, chega pelo Instagram, chega pelo Facebook, chega na rua, as pessoas às vezes falando. Inclusive, acabou de entrar o Henrique Corman aí, que ajuda a Lívia diretamente na pauta da mobilização. E a gente teve essa dificuldade, né, Lívia? O que foi que a gente pensou para organizar essas demandas, seja para quem está querendo trazer, seja para a gente fazer a gestão disso, né? Como é que isso foi pensado aí? É isso, exatamente, Pedro. Quando eu entrei, né, eu entrei para o time lá do gabinete em maio e a equipe já tinha escolhido essa plataforma, até o Corman que está aqui participou dessa análise, né, de procurar. Tem outros políticos aí, Brasil afora, que usam. E, na verdade, como o Pedro falou, ela é uma plataforma que ajuda a gente a organizar a entrada das demandas. Então, a gente continua recebendo demandas pelo WhatsApp, na rua, por e-mail, por telefone, mas a ideia é que a gente consiga organizar todas essas demandas dentro do mesmo lugar, né, que é o alô político. Então, a gente geralmente orienta, mesmo quando é pessoa conhecida ou não é, enfim, a gente manda o link e pede que a pessoa registre, faça o cadastro, registre pelo alô, porque lá a gente tem todo o histórico da demanda, desde a primeira mensagem até as nossas respostas, o andamento, né, o que aconteceu. Quando é o caso de fazer um requerimento que a gente vai explicar daqui a pouco, a gente manda o print para a pessoa da publicação no Diário Oficial. Então, é uma forma de organizar e de ter uma prestação de contas assim um pouquinho mais organizada, né, para a pessoa realmente conseguir acompanhar o nosso passo a passo na mobilização. Oi, Silvia, tudo bem? Silvia, Breno, Patrícia, Sandra, Roberto Brigagão, Renato Nunes, muita gente aí próxima do Novo aí, das nossas ideias presentes hoje. Queria saudar a presença de todos e do Renan também, que deu boa noite ali em cima. Então, Isso Lívia, aí, boa noite. a gente escolheu o Alô Político, que é essa plataforma, inclusive estão desde já convidados a conhecer. Se for no meu Instagram, nos links tem ali na bio, vocês vão ver o acesso ao Alô Político, pelo site tem. Mas para quem tiver alguma outra dificuldade, é só mandar uma mensagem, como a Lívia disse, no direct, no WhatsApp, que a gente manda o link para vocês. Através de lá, do Alô Política, as pessoas fazem as demandas e aí tem de tudo, né? As pessoas têm, seja alguma questão, às vezes, de uma carreira profissional dentro da prefeitura, que tem alguma demanda de que está pouco estruturada, de que não está tendo atenção devida, seja aqueles casos mais do varejo, né? Aquelas coisas pequenas, da poda de árvore, da luz, o que começa a confundir muito com uma visão, uma função do executivo. Porque é a prefeitura, através da Rio Luz, através da Conlube, que faz a conservação da cidade, seja isso poda ou troca de lâmpada. E aí foi um grande dilema para a gente, né, Lívia, ver como a gente conduziria isso.
É porque muitas vezes a pessoa buscou outras formas e nunca foi atendido. Então, eu queria que você passasse o que a gente debateu para chegar a esse ponto comum aí. É um desafio diário, né, Pedro? Deixa eu dar um oi para o Michel aí, nosso estagiário de férias, que está acompanhando o Alô Político de perto, então ele sabe bem como é que é essa rotina. Eu acho que é um desafio diário, assim, você falou em poda, né? Eu não sei se eu perguntar para o pessoal que está assistindo aqui, perguntar se eles acham que poda é Coconlurb ou Parques e Jardins, pode ser que a galera erre, né? Porque a gente não tem muito acesso, assim, as pessoas não sabem a quem pedir. E de verdade o que acontece é que às vezes a prefeitura, né, a gestão nova, cria novas secretarias ou aloca de formas diferentes as atribuições de cada uma e as coisas vão mudando muito rápido de lugar. Eu vejo que o cidadão fica meio perdido mesmo de quem procurar, quem recorrer. Então, a gente tem uma função muito nessa parte educativa no Alô, e aí é bom as pessoas entenderem, né, que a gente não é um despachante, né, do cidadão, pelo contrário, o que a gente quer é que a prefeitura atenda o cidadão direto. Então, o nosso sonho de consumo é que o cidadão abra seu chamado, a sua demanda pelo 1746, seja atendido dentro do prazo, mas infelizmente essa não é a rotina da nossa cidade há muito tempo. Então, o nosso papel é cobrar. E aí entra o papel do vereador e o papel do mandato, né? Que é cobrar o executivo, como você falou, para que as coisas aconteçam. E a gente fica na ponte, né? A gente recebe o chamado e acompanha o prazo. Quando o prazo vence e a pessoa não é atendida, a gente entra em contato e cobra, mas sempre de uma forma muito institucional. É isso que às vezes causa um pouco de ruído, as pessoas não entendem, que a gente não faz um trabalho que infelizmente a maioria dos vereadores faz, que é aquela coisa de pedir o favor, né? A gente cobra, né, do órgão respectivo, seja Parques e Jardins, seja ordem pública, seja o órgão que for responsável pela demanda, mas de forma institucional. Então, tem o requerimento de informação, tem um documento, é protocolado, publicado no Diário Oficial, da forma mais transparente, né, e assim, protocolar possível. E eu Depois, acho que não é vamos isso. lá acompanhar a inauguração da poda, a inauguração da troca de Não, lâmpada, que tem essas não coisas todas. fazemos postagem, estamos aqui, conseguimos o LED, conseguimos. Não, a gente não consegue nada, né? Eu acho que assim, é aquela coisa, é obrigação, né, da prefeitura fazer. A gente não tinha Sim. nem que pedir, né? Se tem uma rua que está no escuro, no meu entendimento, a gente tem tantos, né, subprefeituras e regiões administrativas e GELs e tanta gente trabalhando na prefeitura, como que, né, o responsável por aquela área ou por aquele setor não sabe que tem uma rua inteira no escuro, por exemplo? E é Então é muita, surreal. e é sobretudo com a multiplicação das GELs, né? Que quase dobraram no governo. Mas esse é Exatamente. um outro ponto. É um outro ponto, dá para Mas, outra live. exatamente. É. Mas acho que esse ponto é muito importante até para um protocolo nosso que nós criamos, de que sempre quando as pessoas trazem essas demandas que são. Porque às vezes as pessoas trazem perguntas com relação à transparência, dados, e Sim, realmente a sim. gente tem que correr atrás. Mas essas demandas que são protocolos simples, a gente sempre pergunta, e você já levou ao 746? Você já Uhum. fez um chamado? O chamado está aberto, o chamado não está aberto? Porque a gente também tenta fortalecer um 746, porque um 746, se ele funcionar, acaba, ou pelo menos diminui muito essa coisa do vereador ficar resolvendo poda, ficar resolvendo luz, acaba. Então, nosso sonho de consumo, como a Lívia disse, é que a pessoa faça a reclamação no 746 e aquilo seja resolvido. Agora, quando um 746 não funciona, aí nós temos um problema. Porque a prefeitura criou um sistema, estruturou um sistema e os prazos não são cumpridos. Então, o que a gente sempre tem pedido, quando alguém manda uma questão de lâmpada, poda, conservação, buraco, a gente pede. Você tem um protocolo expirado de um 746, um protocolo que o prazo não foi cumprido, a pessoa, não. Uhum. Então você faz, manda para a gente, vamos juntos acompanhar esse prazo. Quando o prazo é vencido, aí nós oficiamos os órgãos do governo falando, olha, você tem um prazo que você deveria ter respondido a tempo, você deveria ter resolvido a tempo e você não respondeu. E aí nós temos um problema de gestão e de eficiência que nós, como mandatos de vereadores, estamos aqui para cobrar. Então é muito importante isso, um grande diferencial que eu vejo frente aos outros, em que a gente não atropela um 746, não passa por cima do 746. A gente respeita e reforça um 746. É isso aí, é muito bom você falar isso. Agora, a gente recebe algumas mensagens, às vezes, de pessoas que não acessaram o 746 ainda, a gente replica falando exatamente isso. Olha, faz um chamado, anota o protocolo, acompanha o prazo, manda pra gente. Aí, às vezes, vem assim, mas eles nunca respondem, eles nunca me atendem, não vão atender e tal. Então, já tem uma cultura, né, infelizmente, aqui no Rio, que a coisa não funciona. Eu acho que é aí que a gente tem que ser mais resiliente ainda, né? Aí que a gente tem que dar realmente, encorajar o cidadão a ter iniciativa, ir lá, abrir, reclamar, e postar nas redes sociais, e marcar a secretaria, e marcar o secretário,
Porque eu acho que essa voz é importante. As pessoas muitas vezes se acomodam. Por quê? Porque realmente não funciona mesmo, porque cansaram de reclamar em outras ocasiões e não foram atendidos, e porque tem um pouco essa cultura da troca de favor que a gente realmente precisa acabar, né, extirpar da nossa política. Então, é importante passar com esse protocolo. A gente, como você falou, a gente conversou bastante, discutiu. A gente ainda está construindo, né? Às vezes a gente revê, repensa, conversa, porque é muito importante que as pessoas tenham clareza desse passo a passo. A gente não atropela etapas, como você falou. A gente não quer fazer a vez do 1746, pelo contrário, a gente quer que funcione. Então, tem todo um encaminhamento, né? Um passo a passo que a gente precisa seguir. Quando a demanda, né, aí avançando um pouquinho, quando o chamado, né, do cidadão está realmente vencido e não foi atendido, aí sim a gente entra com um documento que a gente chama requerimento de informação, onde a gente vai cobrar do órgão competente porque aquele chamado, com aquele protocolo que está vencido há tanto tempo, né, daquele cidadão que entrou em contato, porque ele não foi atendido. Então é uma forma muito mais profissional, digamos assim, de cobrar da prefeitura, não é uma cobrança pessoal. E aí independe se a pessoa conhece o Pedro ou não conhece o Pedro, né? É aquela coisa. Às vezes eu falo, mas eu preciso de ajuda porque vocês são meus amigos. Olha só, se você não conhece esse vereador, o que você vai fazer? Então vamos pelo lado, pela forma correta de se fazer. A gente quer que aconteça da forma correta, como todo mundo. Para quem a gente conhece, para quem a gente não conhece, para quem a gente nunca viu. E já aconteceram situações do contrário, né? De pessoas que entraram lá, tiveram suas demandas atendidas e ficaram, assim, maravilhadas. Como assim? Como isso funciona? A gente fala, gente, ele só é para funcionar. O 746 deveria funcionar. E, assim, foram atendidas sem o nosso requerimento, antes do requerimento. Então, é muito importante passar essa ideia, que as pessoas precisam correr atrás também, né? Assim, tem que cobrar. E uma outra coisa que eu acho que acontece muito também, Pedro, às vezes a pessoa não registra a demanda no 746, não estou defendendo a prefeitura não, tá? Mas uma coisa que eu tenho escutado muito é que muitas vezes não existe esse registro. E assim, o poder público também trabalha com estatística e com número, né? Então, se não tem tantas demandas na região tal pedindo poda, eles não vão. Determinadas áreas eu ainda acho que deveria haver um planejamento. Mas tem coisas que se a pessoa também não registra, é que nem criminalidade, né? Você não faz o BO, as manchas criminais não aparecem no mapa porque ninguém foi lá registrar e não tem como saber. Mas eu acho que é um pouco por aí, a gente tem um pouco esse trabalho de didático, educativo, né? Que é importante. E não é simples, né? O dia a dia, assim, a gente gosta, mas tem umas situações assim meio complicadinhas. Vou contar um caso aqui, curioso. A gente recebeu uma demanda sobre uma ponte em Guaratiba, que segundo a pessoa está muito deteriorada, está com o guarda-corpo, né, quebrado e tal. E aí a gente rodou para descobrir quem era o responsável pela ponte. Porque a gente eles tinham um chamado aberto, vencido, né, todo o protocolo certinho, fizemos requerimento, não fomos respondidos. E, gente, importante, todo requerimento de informação tem um prazo padrão de 30 dias. Então, não é porque a gente quer, nós que estabelecemos, é um prazo estabelecido pela prefeitura. Então, a gente espera também esses 30 dias para depois cobrar novamente. E aí, voltando à questão da ponte, a gente ficou, assim, rodando para saber quem era o dono da ponte, né? Porque comigo não tá, é aquela coisa, filho feio não tem pai, né? E, finalmente, depois de muito ligar para cá, ligar para lá, descobrimos e cobramos novamente da coordenadoria de projetos e parece que agora vai sair, o requerimento chegou na mão de quem tinha que chegar. Porque às vezes também é isso, né? Às vezes nem chega na mão do órgão certo e fica no limbo aí e acaba que a demanda não é atendida. Então, é um pouco a gente entender também como é que é a estrutura, né? E como é que é essa mecânica da prefeitura, porque muda muito, na verdade. Essas zonas cinzentas são muito doidas, né? Eu lembro, no início da live você comentou da questão da poda, né? Quem é que está fazendo hoje? É a conservação, conluve, parques e jardins. E aí depois a gente descobriu que a poda, quando tem fio da Light no meio, de luz, aí passa a ser a Light. Então é muito engraçado. Tipo assim, a lógica é, tem um fio de eletricidade passando no meio, eu sei fazer, a conluve faz poda de árvore normal, mas não mexe em fiação. Então quando passa a ter fio no meio, agora é com a Light. E aí buraco também tem uma dinâmica muito doida, dependendo do tamanho do buraco, se é por causa de obra da SEDAI de encanamento, tem que cobrar dela. Aí você vai descobrindo e fala, cara, vamos lá, quem é o real dono por isso. A nossa planilha está crescendo, a gente está fazendo uma planilha aqui de quem atende o quê, e é isso, é muito maluco. Essa coisa da poda é muito louca, porque tem a questão da Light,
E tem a questão, quando é uma poda que gera, né, resíduos grandes, galhos maiores e tal, a Conlurb não retira. Ela pode, deixa no chão, né, lá, e tem um outro órgão que vai ter que tirar, tem que chamar a caçamba, então é um outro chamado. Então, é assim, não é feito para facilitar, né, a vida das pessoas, é feito para dificultar. E Sim. tem que ter muita resiliência mesmo, porque simples não é. Ó, o E Thiago aí, Pedroso mandou uma mensagem aqui, o nosso... eu ia falar exatamente dele. O Thiago é nosso morador do centro, é muito atuante na região dele, e o Thiago vai saber muito bem porque ele acompanha isso em muitas gestões. Tem um fator Uhum, aí, e o Alberto Brigagão ele também fez uma pergunta falando: tem um acompanhamento de estatística entre Zona Norte e Zona Sul, porque na Zona Sul vai mais rápido, a Zona Norte vai mais devagar. Então, primeiro, falta transparência com relação à ferramenta do 746, ou seja, o número de chamadas, o percentual de questões resolvidas no prazo, isso não é aberto. A prefeitura tem esses dados, mas é um parto para a gente conseguir ter acesso. E o que eu ia falar dessa questão de regiões que são atendidas mais rapidamente ou não, eu queria, o Thiago até pode comentar aí, assim, gestão pública, assim como qualquer coisa na vida, é feita de pessoas. Então, às vezes, você vai ter um subprefeito de uma região que é mais atuante que outro, você vai ter um gerente executivo local que trabalha e um gerente executivo local que não trabalha. Um trabalha mais, outro trabalha menos. Então, assim, o fator pessoa também existe. E aí, em cima disso, a gente começa também a perceber, porque muitas vezes a gente liga, manda uma mensagem, manda um requerimento, você começa a ver, pô, aqui vai mais rápido, ali vai menos rápido. Não necessariamente é uma ordem de cima, de olha, privilegia aquele bairro. Muitas vezes é porque a pessoa que foi colocada ali é mais competente, é mais atuante. uhum. E aí, no médio prazo, a gente começa a ver que a pessoa não é eficiente e aí começa a reclamar. E aí começa a ir para cima e falar: ó, o problema aqui é a pessoa, não é o sistema ou nada. Essa pessoa não resolve, ela não entrega Uhum. o resultado com tanta eficiência quanto outras. É. Tem uma participação aqui da Clarice Bockel, que é síndica do prédio da minha mãe, que está falando que a tolerância dela está acabando. Você imagina síndico, o prédio lá tem um canteiro enorme, né? Cheio de árvore, cheio de problema com poda. E, gente, vou confessar, eu fiquei assim, eu não esperava que poda fosse uma questão tão séria que, assim, tão difícil de resolver no Rio de Janeiro. É muito complicado, você não consegue. A gente já teve caso de poda de uma árvore no Maitá, chama abricó de macaco, tive que pesquisar para entender o que era. E tem uns frutos enormes, chegam a pesar quase 4 quilos, que já há uns 2 anos atrás, segundo relatos da pessoa que mandou, já teve um incidente com uma pessoa que faleceu, porque levou um negócio na cabeça, enfim, ficou internada. Abricoada na cabeça. Abricoada na cabeça, enfim. Chegou a falecer. E a gente foi difícil, porque não atende. E essa pessoa, quando entrou em contato, já tinha 3 protocolos abertos. Desde janeiro que ela estava tentando. Então, assim, às vezes parece que é bobeira, né? Poda, vai cortar um galinho, mas tem situações que são, como essas que se entrelaçam lá nos fios e dá problema com a light. Então, eu acho que tudo é importante. E essa coisa da gente mensurar, né, a demanda que é mais importante, que é mais prioridade, que não é, às vezes é uma luzinha na porta da casa de alguém que mora numa rua de difícil acesso, ou que causa insegurança, e para ela, aquela luz, aquele poste é muito importante. Então, acho Sim. que dizer o tamanho do problema da pessoa é complicado, né? Eu acho que a gente tem que valorizar. Sim, não, e isso de vereador é muito engraçado, né? Agora estando na cadeira e nesses 7 primeiros meses do mandato, o vereador realmente é uma coisa muito local, né? As pessoas, deputados federais debatem em Brasília, debatem temas nacionais, e muitas vezes, como vereador, a gente também debate uma reforma tributária, uma reforma da Previdência, projetos maiores, mas é incrível como há um interesse muito grande, e é isso, é compreensível, de questões locais. Então, eu lembro também, acho que foi no início do mandato, fevereiro ou março, cortaram umas 3 árvores no Maitá, e assim, deixaram só o toco. Mas assim, foi uma loucura, assim, eu recebi 10 mensagens, foto, postagem de Facebook, tipo, o que aconteceu com essas árvores? Nossa, meu bairro está com menos árvore, é um crime ambiental, está desarborizando, blá, blá. E a gente, pô, com quem a gente descobre isso? Aí, pô, não é com a poda, não é com a Conlurb, e descobrimos que é a própria Fundação Parques e Jardins, que quando é uma questão mais, né, mais dura, mais estrutural, é com eles. E o que houve? Essas 3 árvores, elas tinham sido contaminadas por uma doença, não foram tratadas a tempo e morreram. É porque a gente está muito acostumado, é uma coisa meio morreu, caiu. Só que, na verdade, árvores morrem ou estão fadadas à morte a partir de certo momento,
mas a estrutura delas continua ali até o dia que cai e mata alguém. Então você tem que tirar antes que ela que mate, que ela de fato venha a cair. Mas é engraçado isso, né? Como algumas questões aparentemente pequenas criam comoções muito grandes nas pessoas, porque elas foram criadas passando todo dia do lado daquilo, um dia ela olha e fala, meu Deus, tiraram a árvore, o que aconteceu? Ou isso, né? Cai um abricó na cabeça de alguém, cai um coco. Assim, quem gosta de planta e tem hábito de cuidar de planta, sabe que a poda é essencial para a própria planta crescer, né? Enfim, e ficar mais forte e tudo. Então não é uma questão de destruir a árvore, é podar, é completamente diferente. Agora tem uma questão interessante aqui que o Renan colocou, ele colocou assim, ó, ter uma empresa que prestasse serviço no lugar da Conlurb seria frutífero? Primeiro não pode, né? Se você podar árvore em área pública é crime ambiental, como o Pedro falou. Mas é bom o Renan trazer esse ponto, porque a gente, há pouco tempo, com tanto assunto de poda, a gente fica prestando atenção, a gente acabou descobrindo que em São Paulo foi aprovada uma lei que permite pessoa jurídica a fazer poda, a podar árvores em área pública. Então, a gente até está estudando esse projeto de lei, agora foi aprovada essa lei, né, municipal lá, para entender quais são os critérios, enfim. Claro que tem uma série de critérios, não é sair cortando, né, a torta de direito, como o Pedro falou, tem que ter uma justificativa, tem que ter o cuidado com a questão ambiental e tudo, mas com certeza facilitaria muito, né, porque a gente fica muito preso ao poder público, que não dá conta, né, ou seja, não dá por ter pouca gente ou por incompetência, eu não sei. Enfim, a gente não tem nem como saber, como você falou, não tem dados transparentes, a gente não sabe. Não saberia dizer hoje quantas pessoas fazem poda de árvore do Rio de Janeiro, não sei, a gente não tem esse dado. Mas, enfim, com certeza, se a gente conseguisse permitir que pelo menos pessoa jurídica fizesse poda, com responsabilidade, com critérios, com certeza ajudaria muito, porque é uma demanda muito, muito grande que a prefeitura realmente não tem conseguido suprir. Sim. Inclusive, queria agradecer aí a gentileza do Rogar, um amigo já de muitos anos, que parabenizou pelo mandato, disse que tem acompanhado, que a gente está indo bem, agradeço, e que tem orgulho de ter militado comigo na juventude, assim como eu tenho contigo, o Rogar também, sempre aí batalhando por uma renovação na política tão necessária. Isso da questão das licenças, né? A gente descobriu que em São Paulo também a varrição lá, essa questão de manter a cidade limpa, também não é uma empresa estatal que faz, né? Aqui no Rio de Janeiro é a Conlurb, que é uma empresa pública, ou seja, é uma estatal. E em São Paulo existe concessão. Então lá eles viraram e pagam para uma empresa fazer a varrição da cidade. Então vê que existem modelos muito além, muito mais variados e complexos, diversos, do que aqueles que nós temos aqui na cidade, né? De que tudo é na Conlurb, de que tudo é na mão da prefeitura. A gente está vendo que outras cidades seguem outros modelos mais descentralizados, como esse da poda. Às vezes você tem um laudo falando, empresas... O próprio nosso amigo Daniel, né? O Daniel, que é amigo nosso, foi candidato, ele é síndico do prédio dele também, e ele tem 2 árvores dentro do condomínio, e uma delas também estava com doença, ele precisava arrancar e não conseguia que a Conlurb fizesse. E acabou que, salvo engano, ele conseguiu, tem uma empresa conveniada da prefeitura, que, como é dentro do condomínio dele, ele consegue fazer a remoção, depois comprovando o laudo e tudo mais. Mas é isso, se fosse na frente do prédio dele, uma área pública, eu acho que ele não conseguiria. Não poderia. Mesmo tendo lado. Mas como na calçada, na porta, já não poderia, né? Da grade para fora, já não poderia. Como está da grade para dentro, ele consegue mostrar o laudo da doença da árvore, e aí ele consegue pagar e retirar. Mas é isso, às vezes, uma questão de uma grade, a que está dentro pode cair e derrubar a grade, mas a que está fora também pode cair para dentro e derrubar a grade. Então, se ele pudesse fazer a mesma coisa, né? Atestar, falar, está morta, né, eu preciso retirar. E aí tem uma outra questão da Abricó, eu não sei se é o caso da Abricó, mas nisso que a gente vai estudando, essa questão da poda de árvore, você começa a entender que tem árvores que são indesejadas, né? Então, uma que é muito comum na nossa vida, a amendoeira. A gente fala, meu Deus, mas a amendoeira é maravilhosa, alguém veio aqui e tirou. Aí você descobre que, primeiro, a amendoeira é uma árvore invasora, então não é uma árvore do Rio de Janeiro. Ela não é característica da nossa flora, ela não faz parte do ecossistema da Mata Atlântica. Na verdade, ela é muito ruim para a Mata Atlântica. Ela entope bueiro, então aquelas folhas dela grandes, junto com as amêndoas, quando vem a água, ela vai para o bueiro e tapa o bueiro.
As amêndoas são uma desgraça do ponto de vista A ambiental massa mesmo. carro, enfim. A massa carro é ambiental, vai para o É. bueiro, entope o bueiro. Então você começa a ver que existem árvores que nós muitas vezes adoramos, temos simpatia, mas ambientalmente elas são um problema. Que a Fundação Parques e Jardins tem um cronograma de derrubar essas árvores e trocar por outras mais adequadas. Mas é isso, na troca, no dia que vão lá e cortam a amendoeira, todo mundo desesperado, meu Deus, a árvore Uma sumiu. comoção. Aí você vira e fala, não, mas calma, olha só, essa árvore, essa amendoeira, às vezes o abricó, às vezes tem várias que a gente vai descobrindo que não são típicas do Rio de Janeiro e que precisam ser retiradas. Inclusive a Sandra falou algo aqui das raízes. Tem árvore que, por causa das raízes, não deveriam ter sido plantadas no passado. Se tivesse ouvido o manejo adequado, falaria, olha, você não pode plantar essa árvore, porque é uma árvore, é um ponto residencial, com calçada, etc., e vai destruir. Mas alguém lá atrás falou, isso aqui vai ficar bonito, plantou, e hoje isso destrói encanamento. Não é só nem a calçada, destrói calçada, encanamento, e aí vira um problema para a cidade. Então, é muito curioso isso de que a árvore vai muito além da questão estética. Ela compõe, de fato, a cidade. E é muito curioso também, muito frustrante ver que não existe um planejamento. Você falou a palavra planejamento aí, não tem. Planejamento, cronograma, não tem, né? Assim, não tem um mapeamento da cidade por região, enfim. Mas a gente faz a nossa parte e eu queria passar também para as pessoas que estão aqui um pouco mais sobre o Alô, como é que acessa, né, Pedro? Como é que se cadastra? É um cadastro super simples. Aliás, ele é um pouquinho grande, eu estou com ele aberto aqui no computador, mas não precisa preencher tudo. É basicamente nome, e-mail, todo o contato é feito por e-mail. Então, a pessoa recebe as nossas respostas no e-mail dela. Os assessores que estão cadastrados, eu, o Corma, a gente também recebe no nosso e-mail a notificação. Então, para não perder o controle. E fica tudo arquivado lá na plataforma, né? As mensagens que a gente recebe, que a gente manda. Dá para mandar foto, dá para mandar anexo. A gente também manda, eventualmente, anexo e foto do documento, enfim. E a pessoa acompanha por ali. O que mais que eu queria falar? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente já falou bastante sobre essa questão, esse lado mais educativo, né? Por que a gente faz dessa forma? Eu acho que a forma como a gente usa, porque não é a plataforma, né? É o uso que a gente faz dela, né? Porque a plataforma ela pode ser usada de outras maneiras, enfim, até para estimular a política de troca de favores que a gente conhece tão bem, infelizmente. Mas é o uso que a gente faz dela. Então a gente faz um uso institucional, com todo um protocolo, todo um passo a passo de procedimento, respeitando as instâncias, né? Primeiro 1746, espera o prazo, não cumpriu, a gente cobra de forma institucional, espera o prazo, então não é uma coisa atropelada, porque, como a gente falou, o que a gente queria, o que a gente quer é que funcione, que a pessoa seja atendida da forma mais rápida, mais fácil e eficiente possível, né? Sem interferência de ninguém. Seria muito bom se tivesse um disque poda, a pessoa liga, precisa de uma poda, né? E o funcionário da prefeitura vai lá, independente de conhecer alguém, de ser indicado ou não. Mas eu acho que é isso aí. Acho que é isso. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Agradecer o pessoal que entrou. Uma galera boa aí entrou. Vários nomes conhecidos. A gente não consegue acompanhar todo mundo aqui, mas eu queria saudar aí, acabou de entrar o Márcio Santos, vereador também, meu colega de Câmara, é verdade. sempre presente. Semana que vem, inclusive, voltamos ao plenário, para quem tem acompanhado a nossa saga aí rodando a cidade. Hoje, inclusive, fomos ao MEA divulgar prestar contas do nosso mandato. Terça-feira que vem agora termina o recesso e nós vamos ter de volta a primeira sessão plenária. Então, vamos voltar ao debate de projetos. No segundo semestre temos Lei da Liberdade Econômica, tem um PLC 136 que é sobre reconversão de imóveis tombados. Tem muita coisa agora nesse segundo semestre para votar, assuntos polêmicos, mas assuntos bons, que é o nosso papel aí de estar bem inserido nesse debate. E eu estou com saudade já do plenário, Márcio. Meu primeiro mandato, de 4 meses ali no plenário, aí veio o recesso, eu quero que volte. Eu gosto de estar lá, de fazer minhas falas, de dar minhas porradas, minha cobrança no governo também, elogiar quando está certo. Estou com saudade disso, estou querendo voltar aí para o plenário. Isso aí, independência. A Clarice está falando que vai se cadastrar. Gente, acompanha aí as redes sociais do Pedro. A gente faz toda semana uma postagem sobre o Alô Político, ou contando algum caso, ou a gente fez uma época um dicionário sobre os termos que a gente usa.
e a gente sempre posta o link, né, pro cadastro. Então acompanha, geralmente é sexta-feira. Ó, o Corman tá colocando aí o link, quem quiser. Ah, só uma coisa, eu vi que não apareceu nos comentários, mas eu tenho um botão aqui, perguntas, que aparecem umas perguntas paralelas. E aí tem a da Patrícia, dizendo que existe um grupo, projeto Agentes de Mudança, e ela falou de eventualmente juntar no mesmo grupo. Patrícia, eu acho que eu não estou nem muito por dentro, acho que é um grupo que o Novo criou para tentar resolver. Ah, show. Eu tô lá. Então Lívia está lá. Eu acho que são assim, iniciativas, a gente pode se ajudar, mas acabam sendo diferentes, né? Porque uma é do mandato, e aí tem muita gente que não é do Novo e vem nos procurar e acaba juntando. E me parece que esse Agente da Mudança é um projeto de dentro do partido. Então, falamos com muitos dos filiados. Na verdade, não é do partido, não. A gente tem pessoas que não são do Novo. É um projeto, vou dizer assim, mistura um pouco de cidadania com a pessoa, orientar as pessoas a tomarem iniciativa e meio que mutirão. Vou dar um exemplo rápido. Outro dia tinha um vazamento na Rua da Gávea, a gente se mobilizou, fizemos acho que 30 chamados no 746 no mesmo dia, no dia seguinte foram lá consertar. Então, assim, tem um pouco essa pegada de usar mais um 746 de forma organizada, né? Assim, de fazer pressão, que é uma forma ótima também de fazer a coisa funcionar. Porque é o que eu falei, a gente falou lá atrás, né? Se a prefeitura também não recebe chamados, recebe um ou outro eventualmente, não tem problema ali. Mas, de repente, num dia entraram 30 chamados sobre o mesmo problema, não. É uma comoção. Então, é uma forma do cidadão se organizar também no seu bairro, na sua rua e fazer pressão e fazer a coisa funcionar. Então, a gente tem feito algum trabalho de mapeamento de calçada, de árvore também, de poda, mas é um pouco nesse sentido. E eu tô lá e já falei, olha, chamado vencido, protocolo vencido, entra na aula política, cadastra lá e passa pra gente. Então, a gente está num segundo momento, né? Primeiro tentar fazer o 746 funcionar. Eu vi agora, queria saudar também aí o Didi, subprefeito da Zona Norte, cara que eu tenho recebido muito sinceramente aqui, todo mundo ouviu, muita gente elogiando o quanto ele tem corrido atrás, recebeu um buraco muito grande aí, mas o que eu tenho acompanhado, o Didi está na rua e está correndo atrás muito aí. Então, para quem é da Zona Norte, já sabe quem procurar aí, ó, @DidiVaz, o cara responde todo mundo. Parabéns, Didi, pelo trabalho, que bom. Ficar em cima cobrando. Obrigada, Didi, pela presença aí. Travac, pode mandar por e-mail, sim. Eu não sei se você tem nosso e-mail, mas se não tiver, manda no direct aqui e manda pra gente a denúncia. Na verdade, por e-mail, eu vou pedir para você mandar pelo Alô Político, que fica registrado lá, uma questão de construção irregular. Manda pra gente isso aí. É um dos grandes desafios que nós temos na nossa cidade, porque muitas dessas construções irregulares financiam um certo poder paralelo aí. A gente falou tanto de meio ambiente, né? Quase 100% das construções irregulares estão atreladas a desmatamento, problemas ambientais, então é um problema que também envolve a questão do desmatamento. Exatamente. Bom, acho que é isso. Obrigada a todos. Vale dizer, vou repetir, a gente vai tentar fazer uma vez por mês uma live assim, de tirar dúvidas, contar um pouco mais sobre a nossa rotina. Quem quiser mandar aí no direct sugestões e dúvidas e pautas para as próximas lives, a gente aceita sugestões, mandem. A gente vai montar um cronograma de lives e mês que vem tem mais. Show de bola. Lívia, muito obrigado. Parabéns pela condução dessa área dentro do mandato. E, pessoal, sempre à disposição, contem com a gente. Um grande abraço. Isso aí. Obrigada, Pedro. Tchau, tchau. Obrigado para você. Tchau, tchau.